Olá, eu sou Gustavo Gonçalves, aluno de Processos Gerenciais na FAMIG. Hoje falaremos sobre comunicação, especificamente sobre sucesso e falha em alguns casos. Traremos um caso de sucesso e um caso de falha. O caso de sucesso escolhido foi um caso da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, onde ela criou uma ação na época chamando o socialite Chiquinho Scarpa para participar. A ação consistia em o enterro de um Bentley avaliado em R$ 700 mil. Isso trouxe uma grande repercussão nas redes sociais e para as pessoas, onde as pessoas se perguntavam por que seria possível um enterro de um carro com um valor tão alto. Chegando na data do enterro, do suposto enterro do carro, foi se revelado então que tratava-se de uma ação de marketing, onde consistia em mostrar às pessoas que muitas vezes nós enterramos coisas muito mais valiosas do que um automóvel, como órgãos, por exemplo, para pessoas que precisam, e isso não traz repercussão nenhuma. Então, o ponto forte dessa ação de marketing foi um apelo emotivo. Esse apelo emotivo trouxe uma conscientização coletiva, as pessoas fazendo com que houvesse um incremento de 31,5% nas doações de órgãos naquela época. Citando aqui Donald Kane, a diferença essencial entre a razão e a emoção é que a razão traz apenas informação, mas a emoção ela traz uma ação. Agora veremos o caso onde houve uma falha de comunicação. Nessa situação é uma situação hipotética, é até uma piadinha que é utilizada por aí, mas a situação é mais ou menos a seguinte. A esposa diz ao marido: marido, vá ao supermercado e traga 1 litro de leite. Se houver, traga 6 ovos. O marido então voltou com 6 litros de leite para casa e a esposa pergunta: mas por que você trouxe 6 litros de leite? O marido falou: tinha ovos, então eu trouxe os 6 litros de leite que você falou. Claro que isso é só uma piada, isso é só para a gente entender que existem falhas na comunicação, e eu acho que aqui a gente pode levantar 2 pontos principais. O primeiro é a atenção ao público-alvo. O público-alvo é extremamente importante que a gente faça essa identificação para que haja uma comunicação efetiva. Normalmente os homens têm um raciocínio mais lógico, então na cabeça dele era: se tiverem ovos, traga 6, mas 6 litros de leite, e não 6 ovos, como a mulher havia pedido. Um outro ponto importante é fazer-se entender. A comunicação ela trata de estabelecer um entendimento entre 2 ou mais partes, onde o que o interlocutor diz faça-se com que seu ponto-alvo, o seu objetivo, entenda também. Então não trata-se apenas de expressar e falar, mas também de se fazer entender.